Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmos 107, versículo 1 e 2. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor lhe resgatou? Proclame em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou dos seus inimigos. Hoje, eu quero usar esse momento a você que está me dando a sua atenção para compartilhar um testemunho pessoal. Eu quero usar esse versículo que o Senhor disse claramente. Está escrito aqui: o Senhor te resgatou? Então proclame em alta voz. Conte a todos que o Senhor te resgatou de seus inimigos. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo para que juntos possamos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o amor dele dura para sempre e porque Ele nos livra até de coisas que nós não imaginamos, de perigos escondidos, de ações malignas ocultas, que muitas das vezes nos atacam quando estamos fragilizados, quando estamos agindo de maneira inocente e ingênua. Meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, quando nós lemos um versículo como esse, dizendo, o Senhor nos livrou dos nossos inimigos, muitas pessoas, de maneira muito material, não conseguem entender que os inimigos falados aqui são principados e potestades, são hostes espirituais. Nós não estamos falando de outras pessoas que muitas das vezes não têm afinidade com a gente. Nós estamos falando de verdadeiros inimigos que vêm para nos matar, roubar e destruir. E somente o Senhor pode nos livrar e resgatar. Eu quero aproveitar essa oportunidade para contar para você que está me ouvindo um testemunho pessoal. Há um tempo atrás eu passei por uma experiência espiritual que poucas pessoas podem acreditar, mas eu não me importo muito com aqueles que duvidam, porque eu acredito na palavra do Senhor e ela me manda, dar glórias a Deus. Ela me manda contar em alta voz as maravilhas que o Senhor fez e faz sobre a minha vida. Eu quero aproveitar esse momento para contar para você que está me ouvindo algo pessoal que eu vivenciei com esses inimigos ocultos e escondidos. Um tempo atrás eu estava na minha casa. Eu não estava morando em São Paulo, eu passei uma temporada em outro estado, numa cidade um pouco mais distante, e eu estava na minha casa e eu acordei e comecei a sentir cãibras nas minhas pernas, mas as cãibras elas não eram na panturrilha, não eram em músculos grandes. A cãibra que eu sentia, ela era atrás do joelho, dos dois joelhos. Eu sentia uma dor muito forte que parecia que atrofiava as minhas pernas. As minhas pernas começaram a ficar encurvadas, endurecidas, e eu mal conseguia esticar as pernas. As minhas pernas ficavam dobradas. Eu comecei a andar encurvada, como se o meu joelho não esticasse. Imagina você caminhar com os joelhos flexionados, sem conseguir esticar as pernas, porque quando eu esticava, o nervo doía, parecia que ele estava rígido, enrijecido. E eu ali naquela angústia, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei que aquilo ali era cãibra, eu comecei a orar, eu passava óleo ungido e eu orava nas minhas duas pernas, mas eu não podia nem ajoelhar para orar, porque se eu ajoelhasse eu não conseguia esticar as minhas pernas, a dor era muito forte, era como se fosse cãibra mesmo, e como se algo prendesse a minha perna dobrada, como se a minha perna estivesse sendo puxada para ficar literalmente dobrada. Sabe quando a gente senta na cadeira que é nosso joelho em curva? Era mais ou menos isso. A minha perna ficava assim e ela não esticava. E eu fiquei assim, dessa maneira, em oração, mais ou menos 3 dias. A minha perna, eu andava encurvada, eu não conseguia esticar a minha perna. Depois de 3 dias de oração, a minha perna começou a voltar ao normal. Ela começou a esticar. E eu comecei a seguir minha vida normalmente. Depois de um tempo, passando mais ou menos um mês e meio mais ou menos, eu fui a uma igreja. Eu era visitante, não conhecia ninguém na igreja. E naquele momento ali em que eu estava sentada, o pastor olhou para mim e começou a revelar o que havia acontecido comigo. Eu estava numa igreja que eu nunca tinha ido, num local onde ninguém me conhecia, e pela primeira vez eu estava vendo aquele pastor, e ele disse para mim: o Senhor está te dando um livramento, fizeram um trabalho maligno para te deixar numa cadeira de rodas, e o Senhor está livrando você desse mal. Meu irmão e minha irmã,
Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com você que está me ouvindo, porque infelizmente muitas pessoas não acreditam que existem trabalhos malignos. Muitas pessoas ainda duvidam da manifestação espiritual. Elas não percebem que, na verdade, essa incredulidade é uma estratégia maligna para que elas não lutem contra ações malignas em oração. Eu, infelizmente, já passei por algumas experiências semelhantes a essa e o Senhor tocou fortemente ao meu coração para eu compartilhar essa mensagem com você que está me ouvindo. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso ou está passando por alguma situação semelhante, mas perceba que naquele momento onde eu estava com as minhas pernas endurecidas, eu nem imaginava que alguém havia feito um trabalho maligno. Eu não imaginava que o meu inimigo espiritual estava arquitetando uma maldade profunda contra a minha vida. E eu poderia hoje estar numa cadeira de rodas se eu não tivesse sido resgatada e livrada pelo Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade para você que está me ouvindo aí, dando graças ao Senhor que eu sirvo, ao Deus que me livrou não somente dessa vez, mas me livra constantemente, já me livrou de outras coisas também. Mas hoje especificamente eu quero falar a você que está me ouvindo, porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não olhamos com um olhar espiritual, nós rejeitamos o que o Senhor está falando. Muitas das vezes o Senhor quer mostrar o que está no oculto, no profundo, no escondido, porque a palavra do Senhor diz que não tem nada que vai ficar oculto, o Senhor revela. Muitas das vezes o Senhor quer trazer à luz o que está sendo, o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por um ataque espiritual maligno, mas nós não estamos enxergando, porque muitas das vezes relativizamos, permitimos que o nosso coração se perdure para a incredulidade e não damos graça ao Deus que nos livra, não damos graça ao Deus que nos resgata. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que esse testemunho eu não ouvi falar, eu vivenciei. As pernas que estavam doendo e endurecidas eram as minhas. Eu estou dizendo aqui como os céus e a terra testemunhos da minha voz, porque estou falando com você que me ouve, mas os céus e a terra estão me ouvindo. O Senhor me resgatou de um trabalho maligno que foi feito para me deixar na cadeira de rodas. E talvez, se eu tivesse endurecido meu coração e agido com incredulidade, talvez hoje eu estivesse numa cadeira de rodas, porque eu não teria buscado ao Senhor para me curar, me livrar, me resgatar, e teria permanecido debaixo daquela maldição, aceitando aquela condenação como algo comum. Infelizmente, existem muitas pessoas que hoje estão acometidas de maldições porque não conseguem enxergar espiritualmente que o Senhor pode resgatá-las, que o Senhor pode livrá-las, que o Senhor é o único que pode ir contra os nossos inimigos. Meu irmão e minha irmã, a mensagem de hoje tem um cunho muito importante. Trazer para você que me ouve a lembrança em seu coração, potencializando em você uma gratidão profunda, para que você dê graças ao Senhor, porque Ele é verdadeiramente bom. Se eu e você estamos vivos, acordados e respirando, é porque o Senhor é bom, porque o inimigo de nossas almas já teria nos ceifado se ele tivesse a oportunidade. Se o Senhor não tivesse nos guardado, nos escondido, nos protegido, nos livrado, o inimigo já teria nos destruído. E muitas das vezes nós ignoramos essa fala, ignoramos essa mensagem do Senhor, porque estamos tão distraídos com as coisas do dia a dia, com as preocupações, que nós esquecemos que Deus está o tempo inteiro nos livrando. Mas hoje eu quero colocar em prática, de maneira íntegra, a palavra do Senhor que diz: proclame a todos que o Senhor o livrou. Eu, Inara, posso dizer em alta voz que o Senhor me livrou, e não somente uma vez, inúmeras vezes, mas essa vez eu trago como principal referência, porque hoje eu poderia estar sentada numa cadeira de rodas, condenada a não andar mais, se eu não tivesse sido livrada desses inimigos pelo Senhor dos exércitos, pelo Deus que criou os céus e a terra, pelo Senhor que é dono dessa palavra viva, que traz cura e libertação. Eu não estou como uma religiosa, trazendo para você um dogma ou uma condenação. Eu estou como uma mulher de fé espiritual, compartilhando uma experiência espiritual e usando a palavra do Senhor que é viva para aquecer a fé no seu coração. Eu não sei o que você está passando, ou se tem alguém próximo a você que está passando algo semelhante a isso, mas não deixe de clamar ao Senhor, de buscar a ajuda do Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor dura para sempre, porque Ele resgata aqueles que estão oprimidos, porque Ele cura, liberta, restaura, porque Ele nos resgata dos inimigos. Que hoje eu e você possamos tomar posse dessa palavra, trazendo para a nossa vida de maneira íntegra. Eu vou finalizar dizendo só uma coisa.
Precisamos trazer a palavra do Senhor para a nossa vida de maneira íntegra. O que significa isso, Inara? Não basta apenas ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos vivenciar a palavra do Senhor. Ou seja, muitas das vezes você está passando por uma experiência espiritual e está querendo relativizar, está querendo olhar para essa experiência espiritual de maneira incrédula, endurecendo o coração e querendo achar respostas humanas, querendo achar conceitos e soluções humanas, sendo que somente o Senhor pode trazer para a sua vida o resgate, a libertação, a cura, a transformação, a solução que você tanto precisa. Eu, quando passei por essa experiência, mesmo estando inocente e ingênua, sem saber que haviam feito um trabalho maligno contra a minha vida, eu busquei ao Senhor, clamei ao Senhor, coloquei o meu coração em temor, crendo que Ele poderia intervir na minha vida, seja espiritual ou terreno. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, existem infelizmente pessoas que não clamam ao Senhor como se Ele tivesse poder para intervir. Essas pessoas buscam ajudas humanas e por causa disso, muitas das vezes são acometidas de maldições que estão ocultas, porque essas pessoas não conseguem enxergar com olhos espirituais. Mas que eu e você que estamos ouvindo nesse momento possamos, em nome de Jesus, colocar Deus em primeiro lugar, entendendo que Ele é o Senhor dos senhores, o nome sobre todo nome, é o que pode nos salvar, nos resgatar, nos libertar, e possamos buscar primeiro a Ele, independente da situação. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento te apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, é com temor no meu coração que eu oro, pedindo ao Senhor que em nome de Jesus vá de encontro a ela intervindo. Senhor, quantas das vezes nós estamos passando por um ataque espiritual maligno, mas nós não temos consciência, Senhor. Estamos distraídos com o dia a dia e justamente porque o nosso inimigo nos distraiu para que a gente não lute contra ele. Mas eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a essa vida. E se essa pessoa está passando por um contra-ataque e ela precisa se levantar, ela precisa guerrear, ela precisa da sua intervenção, que esse seja o momento, que o Senhor possa agir a favor da vida dela. Eu sei que a sua palavra não volta vazia. Eu sei que o Senhor usa situações como essa para intervir ao nosso favor. Então, em nome de Jesus, vai de encontro a essa vida, resgatando ela, Senhor, de todo mal, repreendendo todo mal, mostrando para ela aquilo que ela precisa ver. Que em nome do Senhor Jesus, essa pessoa possa proclamar o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, a sua proteção. Que ela possa, sim, dar graças, porque o seu amor é sobre a vida dela, porque o Senhor resgata, blinda e cuida daqueles que te servem. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, crendo que o Senhor pode ir de encontro a essa vida. Vá, Senhor, agindo naquilo que essa pessoa precisa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.